Olá! Cheguei! Estou agora aqui com você na sintonia para que a gente possa então dedicar a nossa próxima uma hora e meia, no máximo, para te atualizar e te colocar a par de tudo de importante que aconteceu neste mês de janeiro, que se conclui, que se fecha, que se encerra agora, né, nesse momento em que a gente vos fala. Esse programa está sendo sempre gravado ou transmitido também ao vivo, né, dependendo de quando você acompanhe, sempre no último dia do mês. Esse é o nosso compromisso. No último dia, a gente fecha fazendo uma grande retrospectiva, um grande resumo dos principais eventos que marcaram o Brasil e o mundo. E é claro que notícias e novidades foi o que não faltou nesse primeiro mês do ano de 2018, e queria inclusive registrar que, infelizmente, o 1º de janeiro de 2018 foi muito parecido com o 1º de janeiro de 2017. Infelizmente, o primeiro dia do ano é assinalado, foi marcado por uma rebelião em um presídio na região metropolitana de Goiânia, lá no município de Aparecida de Goiás, né, Aparecida de Goiânia. Nós tivemos no presídio de Aparecida uma rebelião provocada pelo enfrentamento entre facções. Claro, situação que não é novidade, não é exclusiva do estado de Goiás. Inclusive, o governador Marconi Perillo, do PSDB, quis, de certa forma, jogar a culpa no governo federal, dizendo que o presidente Temer não tem um programa, não tem um projeto de segurança pública, e que isso estava sendo, então, manifestado, essa falência da segurança pública brasileira, através desta manifestação de rebeliões nos presídios presídios estaduais. Claro que nunca teve nenhuma rebelião em presídio federal. Inclusive, nós temos 4 presídios federais em Catanduvas, no Paraná, em Porto Velho, em Rondônia, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também temos um em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande. Já está com mais de 95% das obras concluídas o 5º presídio federal, que será inaugurado aqui em Brasília, no Complexo da Papuda. E o governo federal também já sinalizou que o 6º presídio federal será construído lá em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Já foi feito, então, um acordo com o governador José Ivo Sartori. Fique atento, principalmente você que pretende fazer alguma prova na área de segurança pública. É muito provável que essas informações ligadas à violência sejam cobradas na sua prova, ou até mesmo possam aparecer como tema de redação. Vamos dar um pulo, então, na primeira reportagem, que fala sobre a violência na região metropolitana de Goiânia. Na tela. Rebelião em presídio de Aparecida de Goiânia teve 9 mortos e 99 foragidos. Inclusive, queria destacar que dos 99 foragidos, muitos disseram que só fugiram com medo de serem mortos. Acabaram, inclusive, regressando ao presídio depois de alguns dias, né, voluntariamente. Vamos ler, então, aqui: as forças de segurança pública de Goiás tentavam recuperar, então, esses 99 presos que estavam foragidos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, município da região metropolitana da capital de Goiás. O que foi palco, né, presídio que foi palco de uma rebelião em que ao menos 9 detentos foram mortos e 14 ficaram feridos, logo aí, dia 1º de janeiro. Além desses 9 apenados mortos, que tiveram seus corpos carbonizados, 2 deles foram decapitados. 6 dos 14 feridos continuavam internados em hospitais da região, um deles inclusive na UTI. 153 presos tiveram que ser transferidos para outros presídios e, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, a SEAP, um número ainda maior de condenados deixou o complexo prisional durante o tumulto,
Muitos deles, no entanto, permaneceram ali nas imediações, próximo ao local. Ao retornarem, né, acabaram retornando voluntariamente após o grupo de operações penitenciárias, o GOP, realizar, né, retomar o controle da situação com apoio do batalhão da Polícia Militar. Então fica atento, é muita rebelião nos presídios brasileiros. E também daqui a pouco vamos falar sobre uma notícia ligada aos altos índices de violência no Brasil, principalmente no que diz respeito ao estupro, ok? É uma modalidade de crime que vem crescendo e realmente o Brasil apresentando dificuldades em conter. Agora sim, vamos para o Irã, porque o primeiro dia do ano também foi assinalado por uma revolta popular na segunda principal cidade do país. Na tela. Revolta no Irã vai além da economia. Então não é apenas por motivos econômicos que o povo iraniano foi às ruas. Em meio aos protestos que se espalharam por várias cidades iranianas, o presidente do Irã, que não é o Mahmoud Ahmadinejad, é o moderado Hassan Rouhani, ele alertou os líderes conservadores do Irã, da nação islâmica, que os manifestantes não estão apenas exprimindo o descontentamento em relação à economia. Segundo o presidente, as marchas repudiam também a corrupção nos variados escalões do poder e, sobretudo, a interferência do Estado nas liberdades individuais. Olha, lá no Irã é a tal da Sharia. Para quem não sabe, Sharia é todo país que tem uma constituição baseada, a constituição é baseada no livro religioso. Então, lá no Irã, como também, por exemplo, na Arábia Saudita, as leis do país são totalmente baseadas e influenciadas na religião. Então, o presidente deu um toque. Quero também que você saiba que lá no Irã, quem realmente governa o país é o Ayatollah. E abaixo do Ayatollah é que fica, então, o presidente. E quem mandou esse recado aí, que o povo não está descontente apenas com a economia. O povo também está descontente com a corrupção e com a interferência do Estado na vida privada, na vida individual, nas escolhas íntimas de cada cidadão. Então, quem governa o Irã? O Ayatollah. Desde 1979 é assim. Desde 79, o Irã se tornou um país de religião oficial, o islamismo. Então, desde 79, quem governa é o Ayatollah e abaixo dele o povo elege o presidente. Tem sempre um Ayatollah pra tolar, alá, e tá cada vez mais down no High Society, down, down, down no High Society, né? E o ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no High Society. Vamos. Voltando aí para a reportagem, em recado do moderado presidente Hassan Rouhani, esse moderado, né, presidente mandou um recado que ecoa vozes da sociedade civil que expõe, né, ou melhor, que se opõe ao reacionário, né? Reacionário é extremamente conservador. Então, revolucionário é quem quer mudar e reacionário é quem quer manter, quem é moralista, né? Então, quem é mais moralista. Então, esse recado do presidente Rouhani expressa a opinião de vários setores da sociedade civil que se opõem ao extremismo, ao reacionário, ao conservador posicionamento religioso dominante no país, desde a Revolução Iraniana de 79, que trocou a ditadura do Shah Reza Pahlavi, o rei. Tem muito rei aí pedindo alforria, por quê? Tá cada vez mais down. Então saiu o Shah Reza Pahlavi, veio os ayatollahs. Tem sempre um ayatollah para atolar. Mas diferentemente da arquirrival Arábia Saudita,
o xiita Irã se viu afetado por anos de embargo econômico internacional para forçá-lo a deter o seu programa nuclear. Então, o Irã tem bomba? Não. Not yet. Pelo menos ainda não. Mas o Irã tem um programa nuclear que assustou o mundo todo? Sim. Então, fica atento porque o Irã pode estar na sua prova. O Irã, que não é árabe, o Irã é persa. A língua que se fala lá no Irã é o Farsi. O Irã, então, primeiro dia do ano, já apresentou manifestações populares. Várias cidades do Irã estavam marchando contra o Ayatollah, contra o regime conservador islâmico. Vamos lembrar também que o acordo firmado no governo Obama, né, contou aí com os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China, chamado de G5+1. Eles, então, abriram mão do embargo, voltaram a comprar o petróleo do Irã e, em troca, o Irã se comprometia a permitir, né, que as centrífugas fossem monitoradas, fossem inspecionadas a qualquer hora do dia, sem prévia comunicação. Uma outra coisa aqui também, ó, que fala da Sharia, né, a lei islâmica, a Constituição baseada no livro religioso. E quero também destacar que Donald Trump não gosta do Irã, criticou aí esse acordo que o Barack Obama fez com os persas e ameaça, inclusive, né, vamos colocar aí, se afastar mais do que nunca do Irã. Para os falcões iranianos, as reformas do presidente, tirando o país do isolamento, são um risco para a Sharia, né, islâmica. Além disso, o apoio de Donald Trump aos manifestantes. Então, Donald Trump, óbvio, né, está do lado dos manifestantes que foram às ruas agora, dia 1º de janeiro. Então, fica atento, porque a gente tem o Irã como um dos países que mais repercutiu nesse mês de janeiro. E vamos também destacar que o Irã é acusado de patrocinar 2 grupos terroristas. O mundo todo tá careca, tá cansado de saber que o Irã tira dinheiro da boca do povo para dar para grupo terrorista como o Hamas e o Hezbollah. Não pode faltar ele na nossa retrospectiva. Todo mês ele está presente aqui conosco, sempre repercutindo, sempre levantando a poeira. Nós estamos falando da Coreia do Norte, de Kim Jong-un, que também, já no primeiro ano do dia, já iniciou com fogo no rabo. Iniciou 2018 lançando ameaças contra os Estados Unidos. Vem, meu filho, vamos ver qual é a sua mais nova ameaça. Na passagem de ano, pelo menos lá na Ásia, os desejos de paz foram interrompidos por uma nova ameaça de guerra que veio da Coreia do Norte. Japonês não descansa nem no primeiro dia do ano. Não que ele não trabalhe, porque lá também é feriado dia 1º. Mas o povo sabe que precisa chegar cedo a uma disputada atração. Muita gente brinca no Brasil dizendo que no Japão o ano novo chega primeiro. É realmente verdade, mas o que pouca gente sabe é que as celebrações no Japão duram até mais tempo. É que os japoneses têm compromissos nos 3 primeiros dias do ano de ir aos templos. Só que essa primeira visita, esse compromisso religioso, né, chamado de Hatsumod, sei lá como é que se pronuncia, nunca se sabe, o clima, né, geralmente é de festa, tem comida típica, muita manifestação de fé. Hora de fazer pedido, né, para o ano todo, desde as primeiras horas da manhã, já muita movimentação nos principais templos do Japão. Os japoneses, claro, todo mundo sabe, tem o hábito de acordar cedo, e no Réveillon, né, o país sempre tem uma onda também de tranquilidade. O fato é que lá na China também, o destaque na queima de fogos foi a cidade de Dalian, no norte do país. Mas quem mora na capital da Coreia do Norte, em Pyongyang, viu uma virada de ano iluminada. E já nas primeiras horas do dia, na manhãzinha do dia 1º, foi obrigado a ouvir o discurso sombrio, né, do líder norte-coreano. Kim Jong-un mandou o recado e colocou o dedo na cara de Trump. Kim Jong-un afirmou que o botão, ele adora um botão, ele diz que o botão nuclear está sempre sobre a mesa dele.
deixando então os Estados Unidos ao alcance de suas bombas. E ele também anunciou que o ano de 2018 será focado na produção em massa de novas ogivas nucleares e mísseis balísticos. Se 2018, se ele vai ter as mesmas ameaças e a mesma tensão, o mesmo clima de 2017, ir aos templos no começo do ano parece mais do que nunca compreensível no Japão. Vamos que vamos, porque agora a gente volta para o Brasil para sinalizar que o ano de 2017 fechou com balança comercial, o mês de janeiro fechou com balança comercial com superávit. Brasil fecha balança comercial com superávit recorde de quase 70 bilhões, né? Na verdade, 70 bilhões, então, é realmente do ano de 2017. Em 2017, as exportações superaram as importações. E quando isso acontece, a balança, então, fecha superavitária, com 67 bilhões de dólares. Maior valor de toda a série histórica, iniciada em 1989. O Brasil fechou a balança comercial do ano passado com um recorde positivo. O superávit chegou, então, a quase 70 bilhões. No ano passado, as exportações superaram as importações e o destaque foi para a soja, para o minério de ferro e também para o petróleo. Esses são os principais produtos, essas são as 3 principais commodities que o Brasil exporta. Nós, então, sinalizamos também um aumento nas importações, mas nada que comprometesse as exportações. Como todo mundo sabe, desde 2009 a China é o principal parceiro econômico comercial do Brasil e, como eu estava destacando, a grande atenção vai para as exportações do ferro e também da soja. A gente também tem alguns produtos semifaturados de ferro que a gente transforma em aço, com destaque também aí para outro manufaturado que são óleos combustíveis, máquinas de terraplanagem, tratores e carros. Então, muita produção em Anápolis, muita produção em Catalão, muita produção também em alguns municípios de São Paulo, de tratores, de máquinas de terraplanagem que a gente também exporta, como, por exemplo, para o Paraguai, para a Argentina. Na exportação, o resultado foi uma combinação de quantidade e também de preços maiores. E na balança, o preço pesou mais. Nossos produtos foram vendidos para outros países 10% mais caros do que a média. E a quantidade exportada também aumentou quase 8%. A próxima notícia, como eu já havia sinalizado, é sobre uma forte onda de violência que deixou mais de 1.000 alunos sem aula agora no mês de janeiro, quando o pessoal de Fortaleza, os estudantes de Fortaleza voltavam às aulas. O número de assassinatos no Ceará aumentou 30%, se compararmos, o janeiro de 2018 com janeiro de 2017. Nos últimos dias, duas chacinas e também fugas de presídios deixaram a população da capital assustada. Em Fortaleza, mais de 1.000 alunos ficaram sem aula. Uma escola municipal foi invadida, depredada e pichada, inclusive deixando nas paredes as inscrições de facção criminosa. É claro que os professores, com medo, acabaram suspendendo as aulas. Só nesse último final de semana de janeiro, 45 pessoas foram assassinadas no estado do Ceará. Na noite da segunda-feira, dia 29, um protesto por mais segurança bloqueou a principal BR, do litoral brasileiro, a 116, no bairro de Cajazeiras, onde aconteceu a chacina. As investigações agora já apontaram, os suspeitos, as perícias estão trabalhando para poder, então, prender os culpados, os responsáveis aí por essa chacina. A cadeia, inclusive, que teve rebelião, estava com 83 presos, mais que o dobro da capacidade dela, que é de comportar 40 presidiários. Um relatório, claro que depois da rebelião alguns foram transferidos,
Um relatório do CNJ de dezembro do ano passado já alertava para a situação de superlotação dessa cadeia. Mesmo com detector de metal, a polícia encontrou 2 armas de fogo com os presos. A Secretaria de Justiça, que é responsável pelo sistema penitenciário, não quis se pronunciar. O delegado da cidade, onde fica a cadeia pública, falou que, né, a situação da segurança pública é de altíssima precariedade e assim caminha, né, a segurança pública não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Ó, queria só parar agora para dizer, né, um beijo aí pro Paulo Gutenberg, que carinho, né? Das pessoas aqui, a Marcinha também dando boa tarde, né? Começou há muito tempo? Não, a gente entrou uns 5 minutos atrasados. Grace, sensacional é você, é poder contar aí com a sua sintonia no ao vivo. Josiel, né, com uma postura aqui, com um comentário bastante austero, bastante firme. O governo de Fortaleza não honra as calças que veste. Muito obrigada aí pela participação, assino embaixo. Ainda bem que hoje tem a Beca, não tem dislikes, ufa. Não, e se também rolar dislike é né, pra gente raciocinar para uma melhoria, para focar melhor aí nas notícias, de repente fazer um formato mais agradável do programa. Mandar também um beijo aí, né, pro o Elso Moura, gatíssimo, adorei ali a foto dele. Te adoro, disse a Nicole. Ai, Nick, querida, né, todo mundo participando. Simone, amo Campinas. E por falar em Campinas, quero destacar que no Brasil só existem 3 municípios. O nosso Brasil, que tem 5.570 municípios, de todos eles, só tem 3 que não são capitais de estado, mas já superam 1 milhão de habitantes. Você poderia me dizer quais são os 3 únicos municípios brasileiros que não são capitais, mas tiram onda, já superam 1 milhão de habitantes. E é claro que, como o comentário veio aqui de Campinas, né, como a gente teve aqui a Simone Farias carinhosamente dizendo que Campinas tem um carinho aí pelo Gabaritando, né, pela minha pessoa também, eu quis então dizer que Campinas também é especial porque não é capital, mas já tem mais de 1 milhão de habitantes. Além de Campinas, também temos Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E para fecharmos a lista, o 3º município está na Baixada Fluminense, é o município de São Gonçalo. Um abraço, Black Alien, lá de São Gonçalo. Quem nunca escutou o Black Alien, vale a pena. Música de qualidade. Valeu! Ó, outro beijo também aqui para Gabriela Feitosa. O Erasmo, querido! Adorei, tô aqui, Rebeca, valeu! Adoro a participação de vocês. E Virgínia também super carinhosa, né? Iris também. E Eduardo, aqui tem gente que vota em um cidadão assim, é verdade. Né? O povo tinha que acompanhar mais o Gabaritando, acompanhar mais as notícias e criar um senso mais crítico. Vamos agora para uma outra notícia mais suave, porque as bancas de concurso público também andam cobrando notícias ligadas à cultura. E é por isso que eu trouxe agora o Grammy. Coloca aí, porque quem se destacou foi o Bruno Mars. Ele foi o grande vencedor do Grammy, que é o Oscar da música. O Bruno Mars, que começou a carreira dele escrevendo música para outros, inclusive compõe junto com a Adele. Eu gosto muito ali. Acabou descobrindo o desperdício, né, que era ele não cantar. O americano ganhou 6 prêmios, incluindo o mais importante, que é o de canção e de melhor álbum do ano. Ele agradeceu dizendo que escreve músicas motivadas pelo amor. E na entrega do Grammy, que foi lá no Madison Square Garden, desculpa, em Nova York, uma arena, né, que já recebeu grandes shows, até Ivete Sangalo já cantou lá no domingo agora, dia 29, e muitos artistas se uniram dentro de um coro para protestar. Da mesma forma que no Globo de Ouro, as mulheres também se uniram para protestarem contra o assédio, né, se vestindo de preto, aquele movimento Time's Up. A gente também teve o Grammy para falar sobre o preconceito do governo Trump com os Dreamers. Dreamers são aqueles imigrantes
são aquelas pessoas que entraram, principalmente legalmente, nos Estados Unidos e que hoje buscam regularizar a situação no país. E que o presidente Trump toda hora fica amedrontando, dizendo que vai expulsá-los. E a gente sabe que muitos já têm família constituída, muitos, inclusive, são casados com cidadãos norte-americanos. Então, foi um momento também para protestar. Voltando. A flor branca que Bruno Mars usou no figurino representou uma crítica contra o assédio e contra o abuso sexual das mulheres. Ele também lembrou o presidente Donald Trump, né, na cerimônia, brincou que Trump pode ser o tema, né, do melhor álbum falado na categoria que existe, né, porque ele é o mais falado. Um vídeo mostrou lá um livro, né, Fogo e Fúria, por dentro da Casa Branca do Trump. Então, o nome dele ecoou, né, no Grammy. O vocalista Bono Vox disse: abençoados sejam todos os países de shit. Mas na transmissão dos Estados Unidos, claro que a palavra foi censurada. No começo do mês de janeiro, Trump foi acusado também de expressão, né, porque ele falou, né, que porcaria, porque só gente de país shit vem para os Estados Unidos. E aí o Bono Vox, né, revidou aí, né, abençoados sejam todos aqueles que vêm do país de merda, né, que diz aí Donald Trump. E não podia ser diferente, ele aparece novamente aqui por conta de Davos. Davos, que fica lá na Suíça. Todo mês de janeiro tem encontro marcado. É o Fórum Econômico Mundial. Ele sempre acontece em Davos, na Suíça. O Fórum de Davos começou com uma pequena... Ele começou lá em 1917. Eita, né? Completou então aí 101 anos. 101 anos agora completou Davos. O Fórum de Davos, então, inicialmente era uma pequena conferência em 1917. O fundador, o Klaus Schwab, ele desejava introduzir técnicas de gestão norte-americana para melhorar o baixo desempenho das empresas europeias. Mas Davos acabou surpreendendo, crescendo desmesuradamente. Desde o modesto começo, todo mundo botou fé nessa reuniãozinha. Muitos chefes de Estado também quiseram participar cada vez mais. E nos dias de hoje é um dos mais importantes encontros anuais, que recebe mais ou cerca de 3.000 personalidades mundiais do campo, do mundo empresarial, das finanças e também da política. E é claro que nesse ano, o Fórum Econômico Mundial de Davos contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ou também Bibi, né, e outros como Narendra Modi, lá da Índia, entre outros muitos, ok? Os analistas políticos esperam, então, que Trump continue o seu lema, né, América primeiro, American first, sem se importar com o resto do mundo. Tudo bem. O Fórum Econômico também endereça convites a instituições de caridade, a ONGs, a celebridades da música e também a celebridades do cinema. Então você vê que é um fórum onde transitam pessoas das mais distintas searas e que, é claro, chamam atenção, né, fazem críticas, principalmente a questões ligadas à economia, ao comércio, e também acabam esbarrando em questões de aquecimento global, mudanças climáticas. Então fica atento ao Fórum Econômico Mundial, que sempre acontece em Davos. Inclusive, quero lembrar que a Suíça é talvez um dos países mais neutros do mundo. Por isso que é tão buscada para encontros e conferências. Vamos agora para uma notícia desagradável. Olha esse vagabundo banhado a ouro, olha esse vagabundo acima do peso, o povo da Venezuela passando necessidade, o povo da Venezuela emagrecendo por falta de comida, e este sem vergonha antecipou a eleição, disse que vai ser candidata à reeleição, e é claro que a comunidade internacional se posicionou. Os Estados Unidos chamaram de ilegítima essa convocação, a Espanha expulsou o embaixador da Venezuela do país, o Canadá também expulsou, o Brasil também expulsou,
E na Venezuela, duas decisões de instituições ligadas ao presidente Maduro agravaram a já grave, profunda crise, dramática crise política no país e só faz aumentar as preocupações em relação às eleições que o presidente Maduro diz que vai antecipar. A campanha eleitoral de Maduro já está nas ruas. Ele já se declarou candidato à reeleição. As eleições presidenciais estão previstas para ocorrerem no final de 2018, mas a Assembleia Nacional Constituinte, que hoje é ligada ao governo de Maduro, decidiu antecipá-la agora para o dia 30 de abril. Ao longo de toda essa última semana, a comunidade internacional condenou esse anúncio. A gente sabe também que o grupo de Lima, formado por 12 países, os 12 países da América do Sul, também repudiaram essa tentativa de antecipar as eleições por parte do presidente Maduro. Fique atento que Venezuela está sempre nas principais manchetes de jornal, uma inflação de mais de 2.000% ao ano. Você imagina um litro de leite, um medicamento aumentar mais de 2.000% ao ano, só perde aí para a inflação da Indonésia, que lá também a situação é horrorosa. Quem também tem grande probabilidade de cair nas provas e fatalmente você precisa também ficar por dentro dessas informações por uma questão de utilidade pública, são os assuntos e as notícias ligadas à febre amarela. Ela tem probabilidade de estar não só entre os itens da prova, mas também periga de cair como tema de redação. E a gente sabe que há muito tempo a febre amarela não vinha incomodando a sociedade brasileira. Vamos também nos lembrar do ano de 1903, no comecinho do século XX, quando o Brasil era governado por Rodrigues Alves, nós tivemos o médico sanitarista Oswaldo Cruz incentivando o presidente a vacinar toda a população, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, para sanearmos, para precavermos, para trabalharmos com uma atitude de precaução, protegendo a sociedade brasileira. Na construção também da estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando a gente comprou o Acre da Bolívia, nós prometemos à Bolívia, então, construir essa estrada de ferro, Madeira-Mamoré. Mais de 20 mil trabalhadores acabaram morrendo por conta de doenças tropicais e o médico sanitarista Oswaldo Cruz também foi chamado para resolver. Agora lembrei aí do Arlindo Cruz, O meu lugar é caminho de Ogum Inhansã, lá tem samba até de manhã. Agora, cadê? Madureira, Laiá, fica perto lá de Oswaldo Cruz, Então, lá no Rio de Janeiro, a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, temos também o bairro de Oswaldo Cruz e nos livros de história ele também tem o nome registrado, tamanha a importância desse médico sanitarista. Quero também destacar que quem não pode tomar a vacina da febre amarela são pessoas com um sistema imunológico fraco ou muito baixo, como, por exemplo, bebezinhos de até 9 meses de idade, assim como pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia e também pessoas portadoras do vírus do HIV. Os idosos, sempre é muito bom conversar antes com o médico para saber se você também pode tomar, e os alérgicos a ovo também recebem a dica de não tomarem a vacina. Vamos falar da vacina da febre amarela, porque ela agora está gerando polêmica, já que o governo anunciou que ela vai ser fracionada. Quero também ressaltar que a vacina fracionada, em vez da vacina ser aplicada em uma pessoa, ela pode ser aplicada em 4 a 5 pessoas. Essa é a vacina fracionada. O governo não tem dinheiro para comprar vacina para todo mundo, então resolveu fracioná-la, copiando o exemplo de Angola, que também vivenciou um surto de febre amarela nos últimos anos. Vamos à reportagem na tela. A aplicação da vacina fracionada contra a febre amarela começou agora em janeiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não podem tomar a vacina de jeito nenhum. Crianças menores, vou colocar até de 9, viu? O pessoal diz 9 meses. Pessoas que estejam fazendo agora quimioterapia ou radioterapia, pessoas também com alergia a ovo, pessoas que têm HIV e que têm contagem de células
CD4 menor do que 350 e pessoas com doenças ativas ou condições que diminuem a imunidade ou a defesa do corpo. Rio de Janeiro e São Paulo começaram agora, dia 25 de janeiro, a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela. Só na capital paulista, né, a dose só recebeu aí quem tinha senha. Quero também lembrar que 135 países exigem a certificação internacional de vacinação. Os Estados Unidos não estão nesta lista. Quem vai aos Estados Unidos ou faz escala por ali não precisa tomar a vacina. Mas quem vai para a Austrália, né, e quem vai para outros países dessas 135, esses 135 países, aí realmente tem que tomar a vacina e não pode ser fracionada. Só para quem viaja dentro do Brasil que é fracionada. Para quem viaja para o exterior, a vacina tem que ser integral. Nenhum país aceita a vacina fracionada. Enfim, em São Paulo, a campanha acontece em 53 municípios, mais a capital. Em Guarulhos teve vacinação de casa em casa, na região inclusive do zoológico, porque o que eu quero também te dizer é o seguinte, vem comigo porque agora o assunto é sério. A febre amarela pode ser transmitida tanto na zona rural como também na zona urbana. Quem transmite a febre amarela na zona rural, nas regiões de mata, são os mosquitos do gênero Cybets e Aemagogos, ou Aemagogos, como você queira pronunciar. Esses dois mosquitos só vivem na roça, eles não sobrevivem na zona urbana. Então, quando alguém é contaminado e a gente sabe que foi por esses dois mosquitos, então a gente sabe que foi na zona rural. Mas quando a febre amarela é transmitida na zona urbana, o mosquito é um velho conhecido de todos nós. Na zona urbana, quem transmite a febre amarela é o Aedes aegypti. E é por isso que a gente sabe que todos os casos registrados, os mais de 750 casos registrados de febre amarela no ano passado no Brasil, todos foram de casos na região silvestre, na zona rural. Não tivemos até agora nenhum caso de contaminação na zona urbana. O grande temor das autoridades é, inclusive, que a febre amarela chegue nas cidades. Quero também que você fique atento ao fato de que a febre amarela é um vírus e ao fato também de que o macaco é uma vítima, assim como nós. O macaco não pode ser morto, o macaco não pode ser exterminado pela população, porque é o macaco que vai nos indicar a presença da febre amarela. Fica também atento, porque o que mais acontece hoje no mundo globalizado são doenças entrando e saindo dos países. E é claro que não somente os cidadãos, mas também os navios, os trens acabam transmitindo doenças. Vamos lembrar que o camarão do Rio Grande do Norte e do Ceará frequentemente é acometido pela mancha branca. E agora também no ano passado chegou ao litoral catarinense a mancha vermelha. E todas são doenças trazidas de outras partes do mundo. Então fique atento aos casos de febre amarela, porque pode estar na sua prova. E é claro que eu também queria finalizar o assunto da febre amarela, chamando a atenção da grande quantidade de pessoas que estão cada vez mais expandindo as cidades. É caro pagar um aluguel ou comprar uma casa no centro de uma cidade. Ainda mais se essa cidade for uma metrópole. E aí a população se vê cada vez mais obrigada, ainda mais por falta de políticas habitacionais, a migrar, a ir morar no entorno das cidades. E é claro que cada vez mais a população, por conta da modernização do campo, a população está indo morar cada vez mais na cidade. E as cidades inchadas estão empurrando a população para o entorno. E o entorno acaba invadindo a zona rural.
Então perceba que é todo um esquema que está acontecendo no Brasil. Você tem o campo muito importante para o Brasil, então o campo é mecanizado, campo mecanizado não gera emprego, o sertanejo é obrigado a ir para a cidade, quando chega na cidade não tem dinheiro para pagar um aluguel numa região decente com equipamentos e infraestrutura urbana, e aí ele se vê obrigado a morar na periferia, às vezes ele invade inclusive uma área que era de chácara, que era de proteção ambiental. É isso que você tem que saber dissertar numa redação, é isso que você tem que concatenar. Vamos que vamos, porque tem mais notícias, e queria dizer também que uma notícia negativa do Brasil é que a nossa dívida pública subiu mais de 14% em 2017, né, para 3 trilhões e 555 bilhões de reais. E é claro que esse valor fez bater recorde. Beleza. Gente, beijo aí, ó, para Lidiane Fernandes, para Miriam, Simone também, novamente, Simone Farias, né? A Diene pedindo aí, professora, manda um alô para Roraima, com o maior prazer. Roraima, o primeiro nome de Roraima foi Rio Branco, né? O principal rio que banha Roraima é o Rio Branco. Um abraço aí para todo mundo de Roraima, né? Uma região super importante. Monte do Caburaí, inclusive, é o ponto mais extremo do Brasil, não é mais o Oiapoque. Então você não fala mais do Oiapoque ao Chuí, você fala do Monte Caburaí até o Chuí. Pô, valeu aí por lembrar de Roraima, que carinho que eu tenho por esse estado. O Cris Blanc tá perguntando, já falou do Temer? Ai, deixa de ser desagradável, viu, Cris? Voltando. O Eduardo, deixa de ser desagradável também, o Acre existe? O Acre existe e foi o Acre que bancou Manaus, Belém. Foi o Acre que foi uma das maiores provas de fogo da diplomacia brasileira competente. Barão de Rio Branco foi até a Bolívia comprar o Acre, um grande produtor de borracha, um grande produtor de castanhas. Um beijo para o Acre, um beijo para o Rio Branco, um beijo para Chapuri. Briga de facção também lá no Acre, viu? Lá em Rio Branco, situação, né? Paulo Gutenberg diz, pô, tô arrepiado, canta muito. Valeu, valeu, adorei essa. A Fati Cris também aqui. Oh, como vocês são carinhosos, minha gente. É uma The Voice. Valeu. Né? Sempre cantando para espantar os males, para a gente associar, né? Tem sempre um ayatolá para atolar. Alá. E aí falou do Irã. Oh, aqui a Simone, lembrando que o macaquinho, né, é tão somente uma vítima como nós. Kellen Copley, sou de Porto Velho, né? Foi uma piada, diz aqui o Emerson. Tá bom. Gente, muita gente participando. Que prazer estar aqui com você. Tô muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Quem é 10 é você, viu, Renata Santos? Um beijo pra você, querida. Gente, muito bacana. O Adriano, é o Adriano? Manda um alô pro Jardim Gá. Pode crer, mano, Jardim Gá. Jardim Gá, no dia que autorizarem criar um município no Brasil, o primeiro que vai ser criado é o Jardim Gá. O povo de Jardim Gá nem precisa, né, de falar que é de Lusiânia. Pode crer, adorei. E o Pepeca? Sei lá, né? Deixa de ser tarado, Pedro. Você quer falar, né, da Pepeca. Você curte. Voltando aí, cara. Diretor, por favor. Esse cara tá provocando. Dívida pública subiu aí, ó. Quis falar do Temer? Vamos falar. Vagabundo. Olha aí, ó, o que ele faz com a nossa dívida pública. Foi aumentar, junto aí do que a Dilma também fez. A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro e fora do país, teve aumento, quase aí de 15% no ano passado, né, na casa aí de 3 trilhões. Que absurdo! Tá? Que absurdo, em 10 anos essa dívida mais do que dobrou. Esses governos só querem saber de gastar. Tá? Vai fazer um contingenciamento nas contas públicas, mandando embora, inclusive, aí muita gente que nem precisava estar trabalhando nos órgãos, muita gente incompetente, vai economizar aí com copinho plástico, né, eletricidade. Façam uma reciclagem nos órgãos públicos, né, levando maior eficiência energética, aproveitamento do lixo. Isso é um vagabundo, esse Michel Temer. O nome dele aparece em todas as delações premiadas e acordos de leniência. Né? Esse cara vai pagar caro pelo que ele fez.
tá? Ele vai pagar, inclusive, ele já está pagando com essa doença dele, que eu tô inclusive achando aí que a vida sexual dele está comprometida, viu? Então ele já está pagando aí, porque com uma mulher bonita como ele tem, né, não poder usufruir, alguém vai. Desculpa. Rebeca, linda, que prazer ter te conhecido. Você é a melhor de todas. Beijo de Uberlândia. Adoro Uberlândia. A mamãe é de lá, né? Mamãe é de Uberlândia. A vovó de Uberaba. Amo o Triângulo Mineiro, Gado Zebu. Um beijo aí para Uberlândia, uma cidade, né? Que já foi referência. Uberlândia já foi considerada a melhor cidade do Brasil. Professora, tem sugestão para redação? Michele, então, a dengue não, perdão, a febre amarela, a sugestão também para redação, essa crise no sistema penitenciário brasileiro, né? Uma outra sugestão de redação, essa questão também voltada ao agronegócio, porque o agronegócio fez uma diferença e tanto no ano passado, né? Então é um importante setor da economia brasileira, mas que não gera emprego, é altamente mecanizado. Ficar atento também a essa expansão da urbanização, como que as cidades estão inchadas. É bancar uma de sociólogo na redação. Inclusive alguém falou aqui da ayahuasca, a ayahuasca é permitido no Brasil, né? Barão de Rio Branco era um ET e o Acre é a área 51, pode crer, né? E aí, então, arquivo X na veia. O Everson aqui, Garcia, a senhora é mil, querido, obrigada. Mari, um beijo pro Recife. A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Um beijo aí, né, pro Recife, toda a região metropolitana, Olinda, o carnaval tá chegando, o frevo, Maracatu de Chico Sainz, Nação Zumbi na veia, valeu aí pela sintonia. Voltando então para a notícia negativa, a dívida pública do governo aumentou e aumentou para casa dos 3 trilhões e meio. Vamos agora para uma notícia positiva do Brasil, porque nós agora, mais do que nunca, colocamos nosso pé no seleto grupo de pesquisas em matemática. Brasil é referência em matemática. Tá pensando o quê? Thaís, um beijo para você, viu, Thaís Batista? Muito obrigada. Então, voltando aqui, o Brasil entrou para um grupo que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na área da matemática. Já ganhamos até a medalha Fields, né? Que é a maior, é tipo o Nobel da Matemática, um brasileiro já ganhou. Nós, então, entramos para esse grupo, onde estamos dividindo espaço com pessoas dos Estados Unidos, Alemanha, França e China. Quem avalia e decide a classificação ficou impressionado com o aumento da oferta do curso de pós-graduação de alto nível no Brasil, né? Então, o pessoal tá de cara com a qualidade das faculdades de matemática no Brasil e como os nossos matemáticos também vêm se destacando nas Olimpíadas de Física, de Matemática, e o Brasil também colaborando. Como eu estava dizendo aqui, o Arthur Ávila, né, foi o vencedor da medalha Fields, que é tipo o Nobel da Matemática, e o Brasil realmente se destacando nessa área. Bom, trouxe essa charge, sei que muita gente aí, né, pode estar rindo, para mim dá vontade de chorar. Com cerimônia pronta, Carmen Lúcia. Ainda bem que tem poucas pessoas, né? Mas ainda bem que tem alguém no Brasil que tem um pouco de bom senso, né? De senso do ridículo e suspendeu a posse de Cristiane Brasil. O Brasil não merece, o Brasil tá matando, o Brasil nunca foi ao Brasil. Tapi, Jabuti, Alamandali, Anali, Araúde, Piaurural, aqui, Ataúde. O Brasil não é Cristiane Brasil, o Brasil tá matando de vergonha. O Brasil, vagabunda. O que você tinha que gravar esse vídeo? Ridícula. Põe-se no seu lugar, cheio de macho pelado do lado, numa lancha. Gravasse num ambiente, de um gabinete, coloque-se no seu lugar. Você jamais deve ocupar nenhum cargo que represente a administração pública. Que vergonha de ser mulher quando eu te vi naquele vídeo. Eu acho até que seu pai deve ter chorado, porque ele adora chorar. Vamos lá, coloca aí.
uma liminar. Desculpa, o diretor me olhou com uma cara aqui. Desculpa, diretor. Fiquei meio nervosa. Calma aí que eu tô tendo até que recuperar meu fôlego aqui, porque, pô, esses casos às vezes indignam a gente. Vem aqui comigo, mais do que ler essa reportagem, eu quero te falar um negócio. O que o Temer quer, o que é a cereja do governo dele, a cereja do bolo, do chantilly. Ai, o gordo até enche de água a boca, mas enfim. A cereja do bolo do Michel Temer é a aprovação da reforma previdenciária. Eu vou te falar uma coisa, se essa reforma previdenciária for aprovada, muitos investidores vão vir para cá. A nota do Brasil vai elevar-se nas principais agências que classificam os países. Mas é claro que essa reforma da Previdência é extremamente negativa. Eu concordo com a maioria aí que diz que só vem para trazer prejuízo e não corta regalia como a gente queria que cortasse. Tá? Deixando registrado. Veio com esse papo, utilizou-se da retórica para cortar regalia, mas está matando o povo mais sofrido ali na faca. Tá? Vamos ser sinceros. Então, o que o Temer precisa? Do apoio lá no Congresso. Qual é um dos principais partidos quando fala da questão trabalhista? O PTB, fundado por Getúlio Vargas. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Hoje, o presidente do PTB é o pai da Cristiane, é o Roberto Jefferson. Lembra aquele que era gordão, fez uma cirurgia, tá magro agora? Ele foi o delator do Mensalão, ficou na cadeia um tempo, é bocudo, né? Até eu também sou bocuda. Qual o problema de ser bocuda, né? Sou bocuda mesmo. Mas enfim, eu falo, eu raciocino antes. Mas enfim... O Roberto Jefferson, o Temer procurou ele. O que eu preciso fazer para você aprovar lá no Congresso a reforma previdenciária para mim? Ele falou, coloca minha filha lá no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho já queimado com aquele maluco que fez uma portaria flexibilizando o trabalho escravo. Não, o trabalho escravo é só se tiver ameaça. Tá maluco, cara? Ora, né? Sai daí, vagabundo. Saiu do Ministério do Trabalho e do Emprego. E aí o Temer negociou a vaguinha... né, com o Roberto Jefferson. O Roberto falou, coloca a Cris. E aí o Temer tá se desdobrando, porque ele sabe que se a Cristiane não assumir, o pai dela não vai aprovar. Então você nota que é tudo vagabundo, descaradamente trabalhando para atender interesse particular. Ninguém tá nem aí pro povo brasileiro. Gente, sinceramente, a minha vontade é pegar uma metralhadora, sabe, um dia de fúria, sair assim metralhando a galera. Rebeca, que isso? Desculpa. Realmente, nós somos cristãos. Ai, desculpa, foi só um desabafo, né? Passou. Ai, deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar me alegrar um pouco. Ó, o Gama! Ai, o Everson, tem cada gatinho aí no Gama, adoro dar aula aí, né? Adoro as turmas. Inclusive, queria mandar um beijo aí, né, para o povo do Gama, porque quem ama mora no Gama. A professora top, a melhor. Gilson, você é muito doido. Adorei. O Everson, Racionais MC, né? Como assim, Racionais? Te conhecendo agora e amando. A Fox. Valeu, raposa. A Fox. Deixa eu ver aqui. Voz Show. Obrigada. Recife amada, né? Saudade. Amo Recife. Ridícula, adorei. Ridícula, vagabunda. Né? Uma palavra pesada, me desculpa estar usando, mas é isso que ela merece mesmo. Gente, mulher tem que ter noção do ridículo, ainda mais nós que somos tão perseguidas. Nós que somos tão, sabe, cobradas. Tenha noção do ridículo, cara. Né? Fazer um negócio daquele. Vão doar a Eletrobras. Quebrar a Eletrobras, ela está com um rombo deste tamanho. O governo diz que não tem dinheiro para reparar o rombo. Aí quer que agora alguém compre e assuma o rombo. Vagabundos, salafrários. Sabe, tudo gente bandida que tinha que estar na cadeia, protegida por foro privilegiado. O Supremo tem que tomar uma atitude e acabar com esse foro privilegiado. Tá? E nós estamos esperando, inclusive, aí, né, o oficial de justiça chegar aí com a determinação da prisão. Rebeca para presidente, me matam, menino, se eu me candidatar, você é louco? Que pariu mesmo, tá bom, é por aí mesmo. Professora, você nos representa. Valeu, né, o Ronaldo. Voltando aqui para as nossas notícias,
Vamos agora porque notícia, você sabe, né? Não sei se você lembra dessa música, bom, 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 bom. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Né? O rico está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Diante do processo de globalização, pode ter certeza que está aumentando o número de pessoas que passam fome, como também foi verificado que aumentou o número de bilionários no mundo. Cresceu no mundo inteiro. Diz aí. Um relatório da organização da ONG de combate à pobreza, Oxfam, ela mostrou que a desigualdade no mundo cresceu. Qual o indicador que calcula a desigualdade? É o coeficiente de Gini. Quem vai dizer se tem desigualdade é o coeficiente de Gini. Quem vai dizer se o país é rico é o PIB. Quem vai dizer se o país é desenvolvido é o IDH. Então, são 3 indicadores. E para calcular desigualdade é o coeficiente de Gini. O país mais desigual do mundo é a África do Sul. Então, cresceram as desigualdades no mundo, mas também cresceu o número de bilionários. No Brasil, saltou de 31 para 43, tá? E, segundo o FMI, isso é uma notícia positiva de que a economia global, inclusive, vai crescer mais do que o esperado, que são 3,9%, e a expectativa é que a economia do Brasil cresça entre 1,5% a 1,9%. Enfim, né? Tudo gente babaca, você vai me desculpar. Tudo gente babaca, né? Ai, porque que bom que cresceu o número de bilionários. Cara, se cresceu o número de bilionários é porque a riqueza está concentrada. Tudo vagabundo, Bill Gates, vagabundo, esse Warren Buffett, cara, esse cara é um vagabundo de marca maior, isso é um bandido, tá? Isso é dono de rede de televisão que manda grampear ilegalmente a linha dos outros para roubar a notícia. Carlos Slim, nunca minha conta da Claro, tá? Minha conta é da Claro, nunca minha conta na Claro, da Mericel, sei lá como é que é o nome dessa empresa, nunca vem certo, sempre me roubam. Essa Claro, ela é uma empresa que não tem vergonha. Esse Bloomberg, esse Mark Zuckerberg, esse é um vadio, entendeu? Esse é um cara que trabalha para monopolizar. Qualquer empresa que venha para competir com ele, ele vai lá feito um gigante e come a bocanha, né? Então, nem quero ver a cara desses caras. Vamos pro Papa. Papa, você também não está na melhor das situações não, viu, filho? Você, por favor, se manifeste e se posicione em relação a pedófilo. A gente não aguenta mais, sabe, esse povo pedófilo, principalmente aí pedófilo gay, se transformando aí em padre, indo para a igreja para abusar de criança. A igreja tem que ter uma postura mais séria para poder monitorar isso aí, tá? A gente não é obrigado a suportar isso aí, não. Enfim, Daniela tá falando aqui, foca, Rebeca, desculpa. Tô focando agora nas notícias, tá? Tô focando. Isabete, um beijo. Você com a sua audiência que é top das galáxias, né? Então, enfim, né? Desculpa aí se de repente alguém se chateou aí com um comentário mais pesado, né? Mas, enfim, o Papa Francisco, em um ato extremamente raro de autocrítica, ele pediu desculpas. Agora, dia 21, domingo, as vítimas de abusos sexuais cometidos por clérigos, né, representantes da igreja, e ele reconheceu que há muitas feridas, ele abriu muitas feridas com um comentário que ele fez defendendo o bispo chileno que está sob investigação. Desculpa, Papa, se esse bispo está sob investigação, afaste! Afaste! Ah, mas não tem nada comprovado. Afaste. E quando for concluído o processo, ele volta. Quando realmente provar que ele não tem nada. Se um ministro do Temer aparece numa lava-jato, afaste. Ele não tem mais moral ali perante aquela situação de estar naquele cargo. Isso é óbvio, gente. Tá? Imagina quantas pessoas, de repente, foram vítimas dele. E o Papa falando, ai, deixa ele lá. Então, tinha que pedir desculpa mesmo. Vai. Desculpa. O povo de Tóquio está recebendo treinamento porque o bicho está pegando a qualquer momento. A Coreia do Norte pode, sei lá, né? A Coreia do Norte pode agir contra o Japão. Misericórdia, meu Deus. A capital do Japão, agora na segunda-feira, dia 22, teve um treinamento para caso de desastre. A simulação é de um possível ataque de mísseis da Coreia do Norte.
Foram 200 voluntários que participaram para a simulação, ocorreu tudo lá em Tóquio, né, que já é uma região bastante movimentada, é a maior megacidade do mundo. O que é megacidade? Megacidade é toda cidade que tem acima de 10 milhões de habitantes. Então, se tem a partir de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Lembrando que o Brasil só tem uma megacidade, que no caso é São Paulo. Hoje a população de São Paulo é de 12 milhões de habitantes. Então, Tóquio tem 38 milhões de habitantes, é a maior megacidade do mundo. Os grupos foram divididos, né, para aprender como agir em caso de um ataque de mísseis lançados pela Coreia do Norte. É claro que um receio para muitos, em 2017 foram mais de 20 lançamentos promovidos pelo governo de Pyongyang, sobrevoando o Japão, principalmente a ilha de Hokkaido. O Japão é constituído basicamente por 4 grandes ilhas: Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku. Então, o menino da Coreia do Norte mandou míssil aqui em cima de Hokkaido, o governo está preocupado. A gente sabe também que vão acontecer na Coreia, que vai acontecer os Jogos de Inverno, né? E essa recente aproximação entre as Coreias tranquilizou um pouco o Japão, né? Por conta aí do período aí há um pacto, né, entre os dois países de levantar a bandeira branca. Enfim, então só para te dizer também, já antecipando, que foi feito um acordo no nível lá do Comitê Olímpico Internacional, o COI. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte vão para os Jogos Olímpicos de Inverno numa só delegação, vão desfilar inclusive juntos. Isso é importante, pode cair numa prova sua. Isso já tinha acontecido, né, em 2006 e agora voltando a acontecer. Ó, o negócio é o seguinte: o Trump está com a maior dificuldade de governar, tudo que ele bota no Congresso não passa, ou pelo menos a maioria do que ele bota para votar está travado, porque tem gente até do próprio partido dele contrário, e vamos ver agora o que foi feito para desatar esses nós. O Senado dos Estados Unidos fechou um acordo para fazer o governo voltar a funcionar. O Senado, o Capitólio ali, o Senado chegou a um acordo para reabrir as agências do governo federal que estavam fechadas por 3 dias por conta de um impasse que aconteceu para aprovar o orçamento. O líder governista no Senado, o republicano Mitch McConnell, ele se comprometeu a negociar o futuro dos Dreamers. Dreamers, como eu já tinha te dito, são os imigrantes que não têm documento e que entraram no país quando eram crianças ou adolescentes. Tá? Desde que os democratas aprovassem uma medida para financiar o governo federal até 8 de fevereiro. O líder da oposição, então, democrata, o senador Charles Schumer, ele aceitou a barganha, mas aproveitou para provocar Donald Trump e disse que o presidente, que é o grande negociador, ficou de lado. É que Trump desapareceu durante o confronto entre os partidos, quando muito usou as redes sociais para culpar os democratas sobre o impasse. Então, a questão migratória é a principal questão do governo Trump. Ele quer botar para fora dos Estados Unidos os Dreamers. Tem gente do próprio partido dele que não concorda. Se voltarmos a essa mesma situação em fevereiro, porque os republicanos não cumpriram a promessa, eles é que vão ser considerados culpados, né? Disse aqui o líder da oposição, disse o especialista aqui em estudos governamentais. E esse impasse foi resolvido por enquanto, né? E os partidos nos Estados Unidos estão tentando dialogar para ver se encontram um consenso sobre a situação dos Dreamers. Com o governo parado, Trump faz 1 ano como presidente dos Estados Unidos. Então, completou 1 ano na Casa Branca. Aqui está os Dreamers novamente, os sonhadores. Né? Ele diz que a lei orçamentária não passou no Senado porque a oposição democrata quer garantir a proteção aos Dreamers, coisa que, né, o Trump não quer proteger. O Trump, inclusive, né, foi muito criticado também na Marcha das Mulheres, né, porque ele também é acusado de ser que ele também faz assédio, né, e também foi muito criticado por ter dito que os imigrantes que vêm da África e do Haiti são imigrantes de países de merda. Tá. Enfim, né, o presidente Donald Trump não está numa onda muito boa. Está sendo acusado de também tentar demitir o procurador que está estudando a interferência da Rússia nas eleições, que acabaram garantindo a vitória dele. Ele quer porque quer construir esse muro na fronteira com o México e quer fazer o México pagar a conta, prometendo que também vai expulsar os imigrantes, que vai, inclusive, endurecer as relações com países que têm fábricas que retiraram, né, que receberam fábricas norte-americanas que se retiraram de lá. Então, realmente, está complicado.
Bom, voltando. Ofensiva turca. Gente, qual é o maior povo do mundo sem território? Os curdos. Os curdos vivem na Turquia, vivem no Iraque, vivem no Irã, vivem na Síria, e os curdos querem que cada um desses países ceda uma parte do território para eles criarem o Kurdistão. Claro que os 4 já disseram que não vão ceder nada, então o povo curdo é o maior povo do mundo sem território. Acredita-se que são no mínimo 26 milhões de curdos, e a Turquia é o país mais duro, que mais ataca e agride os curdos. Então, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, continua bombardeando as posições, os lugares que tem a milícia curda, YPG, né? Então, que é aí a milícia curda. O exército, inclusive, é o Peshmerga, né? Peshmerga é o exército curdo. E os curdos estão sendo muito utilizados para enfrentarem o Estado Islâmico. Então, você nota que a ofensiva turca, a Turquia está botando quente em cima do povo curdo, não dá mole, e realmente a Turquia é acusada pelo mundo, principalmente pela Europa. O governo de Ankara é acusado de, né, desrespeitar os direitos humanos em relação ao povo curdo. Já Ankara acusa os curdos, os curdos também acusam o presidente da Turquia de apoiar o Estado Islâmico, comprando petróleo, inclusive, na mão deles, né? Então, são acusações de lado a lado. E é claro que a ONU tenta mediar. Enfim, o Papa, além de ir para o Chile, também visitou o Peru, se encontrou com indígenas e fez um discurso pesado contra a corrupção, principalmente por conta do envolvimento do Pepeca com casos de propina da Odebrecht. Temos então aí a notícia sobre o desfile das 2 Coreias na abertura das Olimpíadas de Inverno. A Coreia do Norte então vai participar das Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, na vizinha Coreia do Sul, e os países que têm relações cortadas desde a Guerra Fria vão então se unir, né, nesta abertura. O presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, ele confirmou que os norte-coreanos vão participar dos Jogos na modalidade de patinação artística, patinação de velocidade, esqui cross-country e alpino, além de fazerem parte de uma equipe unificada de hóquei feminino com as sul-coreanas. Então, notícia bacana de união, as duas delegações, as 2 equipes, então, vão entrar juntas, são vários atletas e várias modalidades. Outra notícia é que os estados estão falidos e, por isso, estão buscando renegociar o que devem junto à União. Só que o curioso é que, apesar de estarem falidos, buscando a ajuda junto à União, não param de gastar, não fazem um saneamento nas contas. Aí realmente fica complicado, né? Fica complicado. Então, vamos lá, um levantamento da Secretaria do Tesouro Nacional, comandada pela Ana Paula Viscov, né, lá do Espírito Santo, aponta que quase metade dos 18 estados que renegociaram a dívida com a União continuam gastando acima do limite com os servidores, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Então, você vê que enquanto, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, tudo quebrado. Quem está em dia com as contas? O Espírito Santo e o Pará, né? Então, são poucos os estados que ganharam letra A quando a Secretaria do Tesouro foi ver ali, fazer um raio-x de como anda a situação. Enfim, vamos agora para o Conselho da Caixa, que, graças a Deus, aprovou uma mudança para impedir que o Temer nomeie políticos lá para a Caixa, utilizando a Caixa como cabide de emprego. O Conselho da Caixa Econômica aprovou, agora em janeiro, dia 19, mudanças no Estatuto do Banco, graças a Deus. E agora o novo Estatuto impede que o presidente fique ao seu bel prazer distribuindo cargos, né, na cúpula da Caixa Econômica. Até aquele tal de Gedel Vieira já participou aí da Caixa Econômica. Foram várias as mudanças, tá? O Conselho vai poder eleger e também afastar o vice-presidente do banco. Antes, só o presidente da República que podia fazer, né? As mudanças coincidem também com o afastamento de 4 vice-presidentes do banco. Tem denúncia, eles apareceram na Lava Jato, né, tentando viabilizar empréstimo em troca de favorecimento próprio, ou então para partido político, e por isso foi necessária essa mudança no Estatuto da Caixa Econômica.
Quero também assinalar que 2016 foi o ano mais quente de toda a história. Então, 2017 foi o segundo ano mais quente, mas como 2016 não verificamos até agora. Então, foi o ano mais quente de todos, onde inclusive apareceu Laninha com muita força no final do ano de 2016, né? E mesmo com a Laninha, foi o ano mais quente de todos. Quero também destacar que o Brasil adquiriu um novo satélite para melhor monitorar o desmatamento, para termos dados mais precisos. E agora, os pesquisadores do Amazon, né, um instituto que há mais de 30 anos faz pesquisas na Amazônia, começou a utilizar um radar da Agência Espacial Europeia, capaz de monitorar terremotos e vulcões. Nas florestas, a vantagem é que o radar consegue detectar também o desmatamento, mesmo com a presença de nuvens e até durante o período noturno. Então, você nota que é uma tecnologia europeia que será compartilhada com pesquisadores brasileiros interessados em monitorar o desmatamento da Amazônia. Outra coisa importante foi o relatório internacional que chamou a atenção da violência no Brasil. A gente sabe que a região mais pobre do mundo é a África e nem por isso é a região mais violenta da Terra. Hoje no mundo, os países mais violentos estão na América Latina, que é a região mais desigual do planeta. Então é a desigualdade que está diretamente ligada com a violência. E quero dizer que o Brasil, né, assim como também Venezuela, Jamaica, Honduras, México, são todos países que lideram nas primeiras colocações, né, no que diz respeito à violência, à atuação e ao domínio de facções e também à ausência da ação do Estado, sem falar na violência contra, né, os fardais, os policiais e também balas perdidas. Fica atento que o estado do Rio de Janeiro, né, é um estado, principalmente a cidade do Rio, vem crescendo de forma alarmante aí os índices de violência, né, e principalmente desde que a UPP foi criada, você tem um número que vinha caindo, né, voltou aí a subir muito agora, né, então instalou a UPP, o número caiu da violência, mas agora subiu. Então tem que dar uma repaginada nessa UPP. Quero também dizer que o governo do Nicolás Maduro, assassino, governo assassino, Maduro vagabundo, você tem que ir para a cadeia, para o Tribunal Penal Internacional, seu assassino. Ele matou o Rambo da Venezuela, ele matou o Oscar Pérez, esse militar foi morto. Não sei se você se lembra que ele tinha roubado um helicóptero desculpa, gente, eu sei que ele estava errado, mas não precisava matar o cara. Esse cara era militar na Venezuela, ele roubou um helicóptero e ele começou também a atirar contra os prédios públicos. Ele foi lá no Congresso, atirou contra alguns prédios públicos, não matou ninguém, não acertou ninguém, né? Mas enfim, ele colocou muita gente em risco, eu concordo. Mas não justificava o Nicolás Maduro, acabou então noticiando que ele era terrorista, colocou o exército para ir atrás dele e acabou matando Oscar Pérez, o Rambo da Venezuela. Quero também destacar aqui que a tecnologia vem sendo muito utilizada para aumentar a produção agrícola e também para preservar o meio ambiente. Concordo aí, o Caxiel, descarado, né? Esse Maduro não passa de um descarado, seu vagabundo, assassino, né? Gordo, seu gordo, país cheio de gente faminta. Tecnologia ajuda, então, no aumento da produção. E é claro que o Brasil é um dos países que mais utiliza a tecnologia a favor da produtividade, mas é como nós também estávamos falando, que isso gera muito desemprego. E quero também destacar o trabalho da Embrapa, que é uma das mais bem-sucedidas empresas públicas brasileiras, né, que enche de orgulho o Brasil. Alô, Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, um abraço aí para a Embrapa. Quero também sinalizar que está sendo desenvolvida a primeira vacina contra o vírus da Zika. O Brasil começou agora em janeiro a desenvolver. Estamos ansiosos na expectativa de que os pesquisadores consigam prontamente desenvolver essa vacina. Quero também destacar que houve uma grande tragédia na Califórnia. No ano passado, a Califórnia sofreu com terríveis incêndios e agora, com a passagem da chuva, o solo, que não conta mais com as árvores, ele deslizou e subiu para 17 o número de pessoas mortas. Então, quero que você fique atento a essa tragédia que aconteceu lá em Los Angeles
e que a Califórnia está realmente abalada. Mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas e muitas pessoas morreram. Até a mansão da grande apresentadora de televisão, Oprah Winfrey, foi também atingida. E é claro que ela se solidarizou com o pessoal da região, né? Igual o Zeca Pagodinho também fez com o pessoal lá da região dele. Ó, quero também dizer que agora a Anvisa autorizou no finalzinho de dezembro a vacina nas farmácias. Tem gente que diz que isso é ótimo, que a gente vai poder se vacinar mais facilmente, e tem gente dizendo que não são profissionais da saúde, às vezes é um farmacêutico ou até um balconista que vai aplicar a vacina. Então, muita crítica, mas também muita gente elogiando a regulamentação desse serviço que a Anvisa promoveu no final de dezembro. Quero também dizer que o Brasil teve a nota dele rebaixado pela agência Standard & Poor's. Segundo a agência, o Brasil tem que aprovar a reforma da Previdência. Segundo a agência, se o Brasil não aprovar essas reformas e se começar, né, se continuar a crescer o déficit público, ela vai continuar a rebaixar a nossa nota. Então fica atento, porque essa é uma das mais importantes agências que dá nota, que avalia, que acaba orientando os investidores se eles devem ou não vir para o Brasil. E por falar em investimento, agora em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários, orientada pelo Banco Central, proibiu a compra direta de Bitcoin por fundos de investimento. Então, se tem um fundo de investimento e ele quer fazer algum tipo de aplicação, ele não pode comprar Bitcoin, porque a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais, a Bolsa, proibiu provisoriamente a compra direta de Bitcoin. Existe um receio muito grande, não há um órgão regulador do Bitcoin. A gente sabe que tem muita gente minando Bitcoin por aí, tem gente que também rouba Bitcoin, então fique atento, porque essa moeda pode ser roubada por hackers. E é por isso que o Brasil teme que um fundo de investimento faça investimentos nisso. A inflação, pela primeira vez na história, ficou baixíssima, 2,9%, abaixo até do piso de 3%. Então, quero muito que você saiba que o Brasil sempre vivenciou com altíssimas inflações, mas em 1994, no governo do Itamar Franco, o Brasil combateu a inflação e desde então nós estamos, né? Olha aqui a inflação do Brasil, né? A trajetória, você acompanha, e agora fechou em 2,9%. Então, a mais baixa inflação do Brasil, né, ficou em 2,9% no ano de 2017. A indústria cresceu, teve o melhor desempenho de novembro em 7 meses. A indústria também tem uma participação muito importante no que diz respeito à geração de emprego com carteira assinada. A Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Veículos, está numa expectativa muito boa para 2018. A gente acredita aí que os brasileiros vão comprar mais eletroeletrônicos e automóveis e que 2018 possa apresentar aí um aquecimento na economia. Gente, que foi as nossas notícias, ó, rapidinho, papum, demorou um pouquinho mais de 1 hora, mas mandando aqui um beijo para Vânia Martins, mandando um beijo também aqui, ó, João fala, sou farmacêutico e eu garanto que somos qualificados para aplicar vacinas. Na dúvida, simplesmente peça então para ver o certificado do curso de aplicação dos injetáveis do farmacêutico mais próximo de você. Obrigada, João Paulo de Sales Oliveira, que participação, né, que acrescenta. Muito obrigada aí por ter participado. Adorei aqui o Eduardo, né, o Cardoso, bem sarcástico. Essa inflação baixa, será que o posto de gasolina ficou sabendo dessa notícia? Misericórdia. Lembra lá o povo de Goiânia revoltado, né, prestes a quebrar os postos? Rebeca canta Raulzito, né? Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durang Kid só existe no gibi e quem quiser que fique assim contar a história com você. Depois eu vou ensaiar aí o Raulzito, né, pra gente poder aí poder cantar o Raulzito também, né? Nós não vamos pagar nada, lá, 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 né? Então também cantar aí umas músicas mais
contextualizadas. Sandra também dizendo que foi excelente. Adilson mandando um super abraço e eu retribuindo sempre a ele, meu chegado. Jonatas também mandando um beijo. Muito lindo o seu sorriso, ô Ponzoni, né? Acabou, Eduardo. Mas muito obrigada, viu, gente? E queria dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui. E vamos terminar aí com uma música, né, para dizer que 2018, no nosso Gabaritando Atualidades, 2018 promete, esse é o primeiro de muitos que rolarão. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. E a sua preguiça não vale nada. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente estuda é pra valer. Passar é num concurso e mais nada. Um beijo. Tchau, gente. Valeu!